queridos irmãos e queridas irmãs. Os nossos encontros, eles se dão semanalmente através das nossas redes sociais. As postagens são feitas aos domingos e nós podemos nos encontrar presencialmente na nossa casa, às segundas-feiras à noite, às 19 horas, e às terças-feiras à tarde, às 14 horas. Os encontros da Evangelho Terapia, nos encontros nós fazemos uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Não é nosso intuito um estudo aprofundado do Evangelho, mas sempre a intenção de vivenciar. Então nós vamos meditar sobre aquilo que lemos, vamos sentir aquilo que lemos, vamos trazer para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e entender definitivamente que Jesus está todos os dias conosco. Nós é que nem sempre estamos com Ele. E agradecemos a essa casa querida, que é a Casa de Zico Horta, que nos oportuniza trabalhar, estudar, melhorar, nos evangelizar, porque esse é um trabalho de evangelização que nós, que já passamos pela Escola de Evangelho, não paramos de fazer, né? Essa evangelização é para sempre. O nosso espírito, ele é imortal, ele evolui. Ele a cada dia deve se propor a saber um pouco mais, a experienciar um pouco mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos unir os nossos corações, vamos agradecer a esse Pai de amor, de bondade infinita, que Ele possa nos auxiliar em mais esse encontro, que o nosso anjo guardião, que os nossos mentores, que os mentores que trouxeram a intuição, a inspiração para a criação deste trabalho de amor, estejam aqui conosco. Para isso, lembremos-nos que eu preciso entrar em sintonia com eles. Como eu entro em sintonia, abandonando as coisas materiais e voltando toda a minha atenção para o meu espírito, lembrando que o meu espírito é imortal, todas as outras coisas passarão. Então, que Jesus possa nos auxiliar mais uma vez, que nós encontremos aqui. O Evangelho é a nossa bússola, é o nosso GPS. É Ele que vai nos guiar, nos orientar. Quando dizemos que queremos alcançar, chegar em algum lugar, vamos consultá-lo, vamos buscar nele o roteiro para que alcancemos aquilo que desejamos. Capítulo 23. Estranha moral. Esse capítulo 23 do Evangelho, ele vai falar sobre um ensinamento do Cristo que muitas vezes nos soa estranho. Então vamos pegar uma fala de Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quando ouvimos isso, quando Mateus nos diz isso, mas Jesus que era só doçura, como entender essas palavras dele? E aí hoje, no capítulo 14, nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. E no capítulo 14, nós vamos encontrar uma colocação, uma nota, né, que vai talvez clarear para nós esse entendimento. Diz assim, Kardec é quem diz: é de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais
convincentes são os raciocínios que eles são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé. O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Continua Kardec. Sócrates não ensinara também uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado. Embora nem todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Esse item, especificamente, que fala da estranha moral, nós deveremos nos lembrar que antes que Jesus estivesse entre nós, antes, 400 anos antes, esteve aqui Sócrates, Platão, que eram espíritos de um conhecimento e de uma luz muito grande, de forma nenhuma próximos da luz do nosso Mestre Jesus. Mas eles vieram semear um conhecimento. Quando esses sábios, na antiguidade, diante de um povo extremamente inteligente, eles semearam algumas verdades que preconizaram, que antecederam o cristianismo, mas essas verdades, elas foram sementes que não pegaram. A terra não estava preparada para absorver essas sementes. E passou. Mas veio o nosso Mestre Jesus, 400 anos depois. Veio o nosso Mestre nos dizer como fazer. Amem, perdoem, não julguem. Entendam que é preciso que eu respeite meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, mas que em momento nenhum, ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos, sejam capazes, por mais que eu os ame, de me distanciar ou que algo neles me faça distanciar dos ensinamentos do meu pai. Então, como nós aqui na Terra, quando encontramos os nossos pais, quando encontramos os nossos filhos, entendemos que não tem amor maior. E aí, se um filho, se uma mãe, se um pai nos convida, nos pede auxílio, e esse auxílio, de alguma forma, contraria os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, apesar de tanto amar, não deveríamos. Não deveríamos. Por mais que eu ame, esse amor não pode ser capaz de me fazer burlar, de me fazer passar por cima dos ensinamentos do Mestre que eu escolhi seguir, que eu entendi que é a luz do meu caminho. Se eu compreendo que esse Mestre é a luz do meu caminho, esse querido que eu amo, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu filho, que é minha filha, eles saberão o quão importante é para mim a fidelidade ao meu Mestre. E não há como medir amor, não há como comparar o amor. E nós, espiritistas, que somos reencarnacionistas, sabemos que os nossos papéis sociais, pai, mãe, filho, chefe, subordinado, eles se alternam. Numa existência, eu posso ser o escravo e numa outra existência, o senhor. Numa existência, eu sou o réu, na outra, eu posso ter sido o algoz. Então, eu preciso entender que todas as experiências que eu vivo aqui, elas servem para que o meu espírito evolua. Então, a estranha moral soa como estranho para os nossos espíritos nesse grau ainda pequenino de desenvolvimento, que
Quando um pai, uma mãe, um filho, um querido nos faz um pedido ou nos convida a fazer algo, por este amor eu devo fazer, esquecendo do amor ao Mestre, esquecendo da importância de seguir, respeitar, vivenciar, experienciar os ensinamentos do Mestre Jesus. Então nos lembremos sempre, nada pode ser maior, nada neste mundo pode ser maior, nem no outro mundo, quando lá eu estiver, do que o meu amor e a minha fidelidade aos ensinamentos do Mestre Jesus. Graças a Deus.